Olá, queridos e amados irmãos, recebam a graça e a paz do Senhor Jesus. Sou Ricardo Andrade, estamos começando mais um culto, mais um tempo aqui conectados com a palavra, conectados com Deus. E você é o nosso convidado em todo esse projeto que nós temos feito aqui todos os dias de semana, chegado até a sua casa, levando a palavra de Deus com vocês, buscando a sua edificação pessoal, não importa onde você está, não importa qual situação você está, não importa em qual momento de vida também você está. Que você tem que guardar dentro de você é uma verdade de Deus para o seu coração. Deus pode mudar a sua história, Deus pode transformar a sua vida, Deus pode mudar a sua realidade, mas o que Deus quer realmente mudar é o seu coração. E o plano de Deus para você é que você venha a frutificar. Por isso estamos falando sobre frutificação durante todo esse ano, durante todo esse tempo. E a cada dia você vai estar aprendendo aqui comigo, com o pastor Joel, com o pastor Vanderlei, com o presbítero Paulo, como frutificar, como se tornar uma pessoa frutífera, como dar resultado, como dar frutos que glorifiquem a Deus, como a palavra de Deus ensina. Eu quero começar esse nosso tempo aqui, começar esse nosso culto, lendo a palavra do Senhor com você. Provérbios capítulo 2, verso de número 6, diz o seguinte, a palavra de Deus: pois o Senhor é quem dá sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Vou ler com vocês de novo. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, da sua boca, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. É da parte de Deus que nós vamos receber tudo o que nós precisamos. E nós precisamos disso que Ele nos disse aqui. Precisamos de sabedoria para lidar com as nossas lutas, com as nossas conquistas, com as pessoas que estão nos ladeando, nos rodeando. Precisamos ser sábios para lidar com esse mundo. A Bíblia diz isso, nós precisamos de sabedoria. Um dos apóstolos de Jesus disse: se você quer sabedoria, peça a Deus. O apóstolo Tiago diz isso. Peça a Deus, pois Ele dá livremente. Deus não guarda sabedoria para si. Ele quer distribuir, quer que você saiba. Para que da sua boca venha o conhecimento e o discernimento. Coisas que nós precisamos e precisamos muito também. Então se concentra, então volta o seu coração, então se prepara para receber da parte de Deus sabedoria, revelação da palavra e graça e poder de Deus para a sua situação, para aquilo que está vivendo aí. Nossa oração é essa, eu quero começar esse culto junto com você, orando alguns segundos com você, quero que você feche seus olhos. No nome de Jesus, Pai, começamos mais uma noite na Tua presença e pedimos o Teu cuidado e o Teu favor, Deus. Vem fazer, Deus, presente entre nós, vem impactar a nossa vida e vem nos abençoar, Pai. A nossa oração a Ti é o nosso clamor e o nosso pedido diante do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a sua vida. Que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família,
novo nasci em sua família. O seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Olá, amigos e irmãos, recebam a graça e a paz do Senhor Jesus. Sou Ricardo Andrade e começamos agora mais um programa Conectados com a Palavra de Deus. Mais um momento, na verdade, de estudo, onde nós estamos voltando os nossos olhos, voltando o nosso coração para aquilo que Jesus ensinou no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, e a gente vai ficar em todo esse capítulo 5. Já foram mais de 10 episódios aí para trás que você pode conhecer, você pode assistir novamente, você pode tomar conhecimento deles através do YouTube ou através do Facebook. Está tudo lá, @OBPC Manda Aqui, tá bom? Lá você pode fazer isso e eu te aconselho, na verdade, a fazer isso. Espera acabar esse estudo aqui, aí você volta lá e assiste os episódios que a gente tem olhado a palavra de Deus desde o verso 3 de Mateus 5, onde Jesus, desde o verso 1, na verdade, onde Jesus está ensinando uma nova maneira de viver a vida com Deus, uma nova forma. Está falando sobre as bem-aventuranças e depois ele começa a fazer paralelos com aquilo que a lei dizia e com agora as novas exigências da fé cristã, como a gente deve se comportar, como a gente deve entender, como a gente deve se portar diante das coisas que já ouvíamos e ouvimos e aprendemos. E ele está, você sabe, diante de uma multidão. Você que assistiu o último episódio, você sabe disso. Jesus está sentado ao monte, assentando, e lá tem muitas pessoas o ouvindo. Na verdade, todas aquelas pessoas tinham conhecimento na prática daquilo que Jesus estava dizendo, que Jesus estava ensinando. Por serem judeus ali, quando Jesus comentava sobre a lei, eles sabiam o que Jesus estava dizendo. Os exemplos que Jesus dava, eles conheciam muito bem, porque eram exemplos do seu cotidiano, exemplos do seu dia a dia. E creio também, de verdade, que também é um exemplo bom para a sua vida. Você pode compreender aquilo que ele está dizendo aqui, aquilo que está ensinando aqui, e colocar em prática no seu dia a dia, colocar em prática na sua vida. E por isso a gente tem se esmerado a voltar os nossos olhos para a palavra de Deus, voltar o nosso coração para o que Deus está dizendo aqui na sua palavra e aprender com isso, colocando tudo isso em prática. Hoje eu quero ler com vocês mais um trecho aqui do Evangelho de Mateus. Quero ir com vocês lá no verso de número 27. E hoje a temática gira em torno de o olhar de quem dá fruto é diferente. Você quer ter uma vida frutífera, então você precisa ter um olhar diferente. Os seus olhos têm que ser diferentes do que esse mundo é. O seu olhar não pode ser igual ao olhar daquela pessoa que está aí no mundo, sem o conhecimento de Deus, sem o conhecimento da graça, sem o favor de Deus. Tem que ter um olhar diferente. E a pessoa que tem um olhar diferente, essa pessoa é alguém que é frutífero, que dá fruto para a glória de Deus. Vamos à palavra de Deus, Mateus 5, verso de número 27. Mateus 5, 27, vamos ler até o versículo 30, para você que gosta de anotar aí, Mateus 5, de 27 a 30. Está dizendo assim a palavra de Deus. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo com ele para o inferno. Jesus, ele começa agora, como ele fez da outra vez, como fez das últimas vezes, a comparar trechos do ensino de Moisés, do ensino da lei de Moisés, com uma forma como agora ele quer direcionar a nossa vida, como ele quer nos ensinar. Você sabe que há alguns versos assim, ele tratou do não matarás, que é uma das leis que está lá nos 10 mandamentos. E agora ele trata de 8, ele diz aqui agora no verso 27, não adulterarás. Ele ora por não matarás e fala sobre perdão, ensinando uma coisa completamente ao contrário daquilo que
Moisés tinha ensinado, e agora ele olha para o adultério. Você sabe que o adultério é uma prática, claro, nociva, pecaminosa, destrutiva, e que é meio que o fundo do poço para todo um processo de rompimento com Deus, de rompimento com a fé, de afastamento de Deus, enfim, de frieza espiritual. O adultério é meio que o último ato, o último momento de todo um desenrolar de coisas, desenrolar de fatos, desenrolar de situações, tanto do coração quanto da vida física. O adultério é meio que o ato final disso tudo. É onde você concebe o pecado, e adultério é um problema muito sério. E Jesus, ele complica ainda mais a situação. Por quê? Porque antes o adultério é você tomar um homem, uma mulher que não é seu, que não é sua. É você ter relações sexuais, é você ter um envolvimento físico e sentimental com aquela pessoa. É você se entregar a ela se entregar a você. Enfim, é chegar a esse ponto. E agora Jesus chega aqui e diz assim: olha, adulterar é errado. Mas agora, qualquer um de vocês que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério no seu coração. Jesus está dizendo assim, agora, antes o problema era físico, agora o problema é emocional e físico. Agora só de você olhar para uma mulher e desejar no seu coração, e você casa essas duas coisas aí na sua compreensão, no seu entendimento. O olhar é onde você capta as situações. E o desejar é onde elas nascem, é no seu coração. Então Jesus está dizendo agora o seguinte, meu amigo, a hora que você captou algo com o seu olhar e deixou que aquilo descesse ao seu coração, a ponto de nascer em você algum tipo de sentimento, algum tipo de emoção, isso aí agora já é caracterizado como adultério. Que Deus tenha misericórdia de um monte de gente. Um monte de gente. Por quê? Porque capta com os olhos e depois desenvolve no seu coração o sentimento de querer aquela pessoa, de desejar aquela pessoa, de querer ter um momento íntimo com aquela pessoa. E aí nasce o adultério segundo o olhar de Jesus. Então Jesus está dizendo o seguinte, olha, toma cuidado com duas coisas. Toma cuidado com o teu olhar e toma cuidado com o teu coração, porque quando essas duas coisas se juntam para fazer o mal se instaura mesmo sem o toque físico e mesmo sem o envolvimento emocional e sentimental de ambos os lados. Pegou essa mensagem aí? Pegou esse entendimento aí? E a palavra de Deus diz isso, o que eu devo guardar, Eclesiastes, se eu não me engano, guarda sobretudo o teu coração. O salmista também diz isso, o mais importante é que você guarde o seu coração. E nós precisamos guardar o nosso coração. Não deixar que o sentimento entre dentro de nós, deixar que o sentimento do adultério entre dentro de nós. Eu sei que às vezes a gente está vivendo, você que é casado, você que é casada, está vivendo um mau momento no seu relacionamento, e você vai talvez encontrar em outra pessoa aquilo que você não está encontrando na sua própria pessoa, mas nunca deixe que isso entre dentro do seu coração, porque quando isso toma as suas emoções, isso vira um terreno muito perigoso, vira um terreno muito escorregadio, vira um terreno tenebroso. Então toma muito cuidado com o seu coração. Mas hoje eu não quero frisar exatamente no coração, mesmo sabendo que ele é parte integrante e muito importante desse processo de corrupção da pessoa. Mas hoje eu quero focar no olhar. Eu quero focar nesse primeiro exemplo que Jesus dá aqui. Se o seu olho direito o fizer pecar, no verso número 29, arranque-o e lance-o fora. É melhor entrar no céu por uma parte do seu corpo do que ser toda ele lançada no inferno. Eu quero ficar junto com você nesse versículo. Você sabe que nós vivemos um tempo muito complicado de exposição e de ataque sexual através do olhar. Nas redes sociais, se você entrar na rede social agora, você vai encontrar ali uma garota e um rapaz seminu. Os nossos jovens vão encontrar nos seus cotidianos, se ele vai para a faculdade, se ele vai para uma sala de estudo, se ele vai para a internet, ele vai encontrar provavelmente também essa mesma situação. A gente vive num tempo de liberdade sexual, de libertação sexual. A gente tem leis tramitando nos nossos congressos, onde a gente quer reduzir, a gente não, né? Onde homens perversos querem reduzir a idade sexual.
A gente vê hoje fenômenos que a gente não via antes, né, de crianças, bem crianças mesmo, com danças sensuais, com danças praticamente sexuais, porque tudo diz respeito a isso, nas propagandas, nos seriados, nos cinemas, muita coisa de respeito a isso. Por quê? Porque o inimigo sabe, como Deus sabe, que os nossos olhos é um grande receptor de informações, é um grande receptor de coisas. Então a gente está lutando sempre contra os nossos olhos, porque se os nossos olhos forem bons, disse João, vocês serão bons, mas se os olhos de vocês forem maus, vocês serão maus por completo, e nós precisamos ter bons olhos. Mas como ter bons olhos diante de tanta exposição assim, pastor? Como ter bons olhos diante de tantas ofertas que esse mundo tenta fazer contra nós? Como ter bons olhos se aquilo que é exposto diante de mim, involuntária e às vezes involuntariamente, é aquilo que eu não quero ver, é aquilo que eu não quero assistir, é aquilo que eu não quero participar? Como ter bons olhos? Eu quero te dar duas bases bíblicas para que você consiga ter bons olhos. 2 posicionamentos, 2 estratégias. 2 estratégias, porque primeira coisa é o usual, não é o texto ainda, tá certo? É o usual, você não é obrigado, no que diz respeito ao seu acesso, a se expor a nada disso. Tanto em qualquer rede social que você entrar, você pode reduzir o conteúdo desse tipo de coisa até zero praticamente. Até zero praticamente, porque é uma escolha, é uma opção. Nos ambientes que você frequenta, você pode selecionar esses ambientes. As pessoas com quem você se relaciona, você pode. É claro, existem coisas que fogem um pouco da nossa alçada. Se a gente for até a praia, se a gente for em algum outro ambiente, vai fugir um pouco da nossa alçada. Mas ainda assim você pode criar crivos para aquilo que você vê, para aquilo que você põe diante dos seus olhos. E saiba de uma coisa, a maioria das nossas deturpações sexuais começam com um problema com os olhos. Para não dizer todas, começam com os olhos, porque o ser humano só tem 2 receptores de informações, os ouvidos e os olhos. Então você vai receber informação através desses dois mecanismos, dessas 2 funções, ou você ouve ou você vê algo, então você pode filtrar. E eu quero dar 2 bases para isso, porque uma verdade também é que nem tudo deve ficar à nossa exposição dos olhos, não é verdade? Nem tudo deve estar diante de nós. O Salmo 101, verso 3. Salmo 101, verso 3. Agora, a versão NVI, ela traz uma definição sobre isso, mas eu quero ler na Almeida, Revista e Corrigida. Salmo 101, verso 3, anota aí na sua casa. A versão Almeida, Revista e Corrigida está dizendo o seguinte: não porei coisas más diante dos meus olhos. Não porei coisas más diante dos meus olhos. Isso aqui é uma decisão. Isso aqui é uma decisão que tem que ser minha, que tem que ser sua. Eu não porei coisas más diante dos meus olhos. É uma definição, meu querido. É o que você tomou para a sua vida. É como Daniel faz lá atrás, quando ele fala, eu não vou participar dos manjares do rei. É uma decisão. Eu vou pagar o preço para isso. Eu vou fazer o que for preciso para isso. Jesus disse que é melhor você entrar no céu sem um olho do que você não entrar no céu. Então eu vou pagar o preço para isso, eu vou pagar o preço de ficar desinformado, de ficar desatualizado, vou pagar o preço de ficar fora do que é hype, fora do que é do momento, para poder ter uma vida santa diante de Deus. Então uma decisão minha, não vou colocar coisas más diante dos meus olhos. Eu tenho certeza que isso vai levar a você a uma vida de mais santidade, a uma vida de mais comunhão com Deus, a uma vida de mais interação com o Espírito Santo, porque você decidiu não colocar coisas más diante dos seus olhos. E toda decisão exige o quê? Exige uma renúncia. Quando você decide algo, você tem que estar disposto a renunciar outro algo. Então, esteja disposto. Faça o que o salmista está ensinando e dizendo, eu decidi não colocar coisas más diante dos meus olhos. Isso é uma primeira estratégia, uma decisão que a gente toma. E olha o que diz também o livro de Jó, no capítulo de número 31, verso 1. Esse é o texto conhecido quando diz respeito a isso. Jó 31, 1, agora pode ser na NVI mesmo, porque ela não muda as palavras. Jó 31, 1 está dizendo o seguinte, fiz um acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Fiz um acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Você pode ver aquilo. Você condiciona agora a sua mente
a não fazer daquilo que você está vendo algo que tenha conotação sexual ou desse gênero. É uma decisão, claro, como foi a primeira do Salmo 101, agora é uma decisão na sua mente, é uma decisão sua. Você pode ver, pelo amor de Jesus, não pensa que você é um super-homem de ficar se expondo a qualquer coisa e pensando, não, eu vou ver isso aqui, mas isso aqui não vai ter conotação sexual para mim. Não seja esse tipo de gente tola, nem homem nem mulher. Não seja esse tipo de pessoa. Mas, quando você estiver em situações comuns, cotidianas, não transforme aquilo tudo em cobiça. Às vezes você vê uma moça num ambiente que não é um ambiente pernicioso, não está com uma roupa assim, mas a pessoa com a mente deturpada, ela já cobiça até aquilo. Então toma muito cuidado com isso. Faz um acordo com os seus olhos também, como Jó fez, de ter um olhar puro, um olhar santo, um olhar justificado, um olhar que foi remido, que foi abençoado por Deus. Porque muita coisa diz respeito aos olhos. Mateus capítulo 6, os versos de 22 em diante. Mateus 6, dos versos 22 em diante. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, citei agora há pouco, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Porque os olhos produzirão boas coisas ou produzirão más coisas. Eu listei 3 coisas aqui no meu esboço que eu quero pensar junto com vocês. O que o olhar bom faz? Um olhar bom produz, um olhar bom incentiva e um olhar bom preserva. O olhar bom faz isso, ele tem a capacidade de produzir coisas boas. Ele tem a capacidade de incentivar coisas boas. Ele tem a capacidade de preservar coisas boas. O olhar bom tem essa capacidade. E eu vou pegar tudo isso aqui e colocar no texto bíblico. Fique em paz aí. Então ele produz, ou melhor, tirei tudo isso aqui do texto bíblico, né? Ele produz, ele incentiva e ele preserva. E o olhar mau? O olhar mau ele destrói, ele despreza e ele corrói. O olhar bom produz, incentiva e preserva. O olhar mau destrói, despreza e corrói. Já põe na sua balança da sua vida. Como é que está o seu olhar? Como você enxerga as situações? Como é que você enxerga problemas, desafios, pessoas? Como é que está o seu olhar sobre outros? Como é que está o seu olhar sobre outras condições, sobre outras situações? E eu quero basear isso aqui que eu disse agora no texto de Lucas 15, dos versos 20 ao verso 31, para a gente encerrar esse estudo aqui de hoje sobre essa candeia do corpo, que é os olhos, né? Sobre a importância da gente ter um olhar que frutifica, um olhar diferente que dá frutos para a glória de Deus. Lucas 15, dos versos 20 até o verso de número 31, é uma história conhecida, eu quero ler com vocês aqui rapidamente, tá bom? Vou fazer uma leitura aqui bem corrida, só para não demorar tanto, e depois eu pego aqui junto com vocês no texto as partes que eu quero frisar junto com vocês. Lucas de 20 a 31, uma história você conhece, a parábola, né, do filho pródigo, onde ele está voltando para casa, e o verso 20 diz o seguinte: a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Ele já está naquela saga de voltar para casa. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou, o beijou. Aí o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, gente, tragam roupa nova e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo, ponham a calçado nos seus pés. Verso 23, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e nos alegrar, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Esse é o olhar de quem quer um olhar bom. Esse é o olhar de quem tem um olhar que produz, um olhar que preserva, um olhar que incentiva, um olhar que constrói. Esse é o olhar que a gente tem que ter. Porque ele vê uma situação que está perdida, e que Deus está virando, fazendo uma reviravolta, e ele se alegra com aquilo. Olha que começa dizendo aqui o verso de número, a sequência do verso 20, na verdade. Quando o pai viu, o pai teve compaixão, o pai teve empatia, correu para o seu filho, o pai teve carisma, abraçou e beijou. O pai entendeu que aquele menino tinha errado e o pai colocou coisas novas, novas oportunidades, novas chances. O pai se alegrou, o pai mostrou que tinha um sentimento bom com respeito em direção àquele rapaz.
É o olhar bom para as situações. É o olhar bom para o nosso dia a dia. Quantas vezes que a gente não vê uma pessoa que já falhou com a gente, falando de igreja agora, falhou com a gente, que errou com a gente vê essa pessoa chorando, essa pessoa buscando uma reconciliação, essa pessoa buscando uma segunda chance, essa pessoa buscando ser uma pessoa melhor, e a gente fala lá, está pagando o preço por causa do pecado dela. Ah lá, agora tem que chorar mesmo, porque fez o que era errado. Não, a gente precisa ter um olhar como o desse pai, um olhar de empatia, um olhar de querer dar uma segunda oportunidade, querer dar uma outra chance. O olhar de querer que aquela pessoa realmente encontre um caminho bom, encontre um caminho reto, encontre um caminho justo. É o olhar bom, porque se o seu olhar for mal, todo o seu corpo vai ser mal. Se a gente desejar sempre que a pessoa pague por aquilo que ela fez, cara, como é complicado isso, como é difícil isso. A gente tem que ter um pouquinho de um olhar mais empático às pessoas, entender um pouco mais as pessoas, se colocar um pouco mais no lugar das pessoas. Esse pai está fazendo isso. Ele não está pegando o filho dele e julgando, é claro, pastor, você conhece toda essa trajetória, sim, eu sei que ele está arrependido, eu sei que ele está mudando, mas quem consegue sondar arrependimento? Eu ou você? Nenhum de nós. Quem consegue sondar arrependimento? Só Deus. Então é Deus quem está olhando as pessoas, se o choro é verdadeiro ou se é falso, eu não sei, é Deus quem sabe. O que eu vou ver é os frutos disso, e os frutos podem demorar a surgir, os frutos de um arrependimento verdadeiro. É que na hora que eu estou vendo a situação, eu tenho que tomar uma decisão. O pai não falou, olha filho, quando você der fruto digno de arrependimento, então eu faço festa, eu ponho um anel. Não, na hora o pai decidiu. E decidiu o quê? Decidiu ter um olhar bom, um olhar que incentiva, um olhar que produz, um olhar que faz a pessoa se desenvolver, crescer, voltar à posição que ela era. E o olhar mau, pastor? O olhar mau está aqui nos versos seguintes. Olhar nos versos seguintes. Começaram, o verso 24 terminou com começaram a festejar o seu regresso, e aí o verso 25 começa o segundo olhar dessa mesma história. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou, o que está acontecendo? Este respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira. Não quis entrar. Olha o coração dele como é que está. O coração está amargurado, o coração está triste. Ele poderia pensar a mesma coisa do pai. O meu irmão, mesmo sendo cabeça dura, foi para aquela terra, poderia ter morrido ali, mas voltou. Não, ele não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Enxerga essa situação como eu, dizia o pai, eu acho. Observa como eu estou observando. Enxerga como eu estou enxergando. E ele relutou contra isso e respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às suas ordens. Tudo o que ele faz para o pai dele agora virou uma moeda de troca, virou um pesar. Até agora, enquanto ele não tinha visto aquela situação, ele tinha aquilo talvez como um serviço de entrega, mas agora virou algo para ele jogar na cara do pai. Olha o coração desse homem como é que está, desse rapaz como é que está. Eu não te desobedeci nenhuma das suas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos, mas quando volta para casa, esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata o novilho gordo para ele. É uma mistura de raiva, uma mistura de ira, uma mistura de inveja, mas que para a gente só mostra uma coisa. Os olhos dele sobre aquela situação revelaram como estava o coração dele. Os seus olhos sobre uma situação revelam aquilo que está no seu coração. Os meus olhos sobre uma situação revelam como eu enxergo aquela situação. E eu oro para que no nome de Jesus você tenha bons olhos. Você tenha olhos que venham a frutificar. Olha para pessoas, olha para circunstâncias e olhe para situações e pense em alguma coisa. Isso aqui tem que produzir, eu tenho que incentivar o crescimento disso e eu tenho que preservar a bênção disso. Eu tenho que ter um olhar bom. É isso que Jesus está ensinando nessa sequência do Sermão do Monte. Vocês precisam mudar o olhar de vocês. Um olhar menos condenatório, um olhar menos julgador, um olhar menos destruidor. E passar a ter um olhar mais incentivador, um olhar mais abençoador, um olhar mais produtor. Se você fizer isso, nós estamos novamente entrando nesse grupo de pessoas que são bem-aventurados. Pessoas que Deus cuida, pessoas que Deus quer cuidar, pessoas que Deus abençoe, que são mais que felizes em tudo aquilo que elas fazem. Feche seus olhos aí que eu quero orar junto com você e por você. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda
a termos bons olhos, Deus, a usarmos a estratégia que o salmista nos ensinou, a usarmos a definição que Jó colocou sobre a vida dele, Senhor Jesus Cristo, e tomarmos parâmetros e padrões, definições para uma vida santa diante do Senhor. Perdoa, Deus, perdoa todas as vezes que colocamos coisas más diante dos nossos olhos, Pai. Perdoa as vezes que por decisões próprias fizemos isso, Deus. Pedimos também que o Senhor nos dê um olhar bom, Deus, um olhar que constrói, um olhar que preserva, um olhar que incentiva, Deus. Para as pessoas que vamos nos encontrar com elas num futuro bem próximo, para as situações que vamos enxergar de fora, para que tudo isso, Pai Santo, faça de nós e descubra em nós pessoas com um olhar bom, Deus. Como o olhar desse pai da parábola, Deus, que tem misericórdia, que tem empatia, que tem compaixão, que dá uma segunda chance, que dá uma segunda oportunidade, Deus. Que no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós possamos viver dessa maneira, Pai. Nos ajuda sempre, é o que nós pedimos e o que nós precisamos, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ficamos mais uma vez por aqui, que Deus abençoe a sua vida. Se Deus permitir, semana que vem a gente volta com mais um estudo aqui do Sermão do Monte. Já está acabando, acho que tem mais quatro semanas aí de estudo para abençoar a sua vida. E você pode também, às segundas-feiras temos estudos com o pastor Joel, às quartas-feiras temos com o pastor Vanderlei Medeiros, também às sextas-feiras aqui, você pode acompanhar. Que Deus abençoe você, um forte abraço e até mais. Chegamos no momento agora onde vamos recolher as nossas ofertas e você que está aí na sua casa acompanhando esse culto com a gente, daqui a pouco vai aparecer na tela as contas bancárias, onde você pode fazer a sua transferência bancária ou também o seu Pix. É muito importante que você sempre lembre-se disso. Nós precisamos ter no nosso coração o desejo de oferecer algo para Deus. Não é mandar somente para a igreja. Por isso que existe uma disfunção entre pessoas que ofertam, alguns até dizimam e não são abençoados. Por quê? Porque no coração tem que existir o desejo de que aquilo alcance o coração de Deus. Tem que estar em sintonia aquilo que a gente entrega, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente oferece, com aquilo que nós estamos fazendo efetivamente. 2 erros podem ser cometidos num momento como esse. Ou você não fazer, ou você fazer com o coração errado. Então você tem que sondar o seu coração com respeito a isso e também praticar isso, colocar a sua motivação em prática numa ação que vai resultar em bênção para a sua vida. E eu quero pautar isso, como sempre, na palavra de Deus. Olha o que diz aqui também em Provérbios capítulo número 2, o verso de número 9. Provérbios 2, verso 9. Diz assim a palavra de Deus: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros, verso 10, ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Olha o que a palavra de Deus está nos dizendo. Quando a gente tem o desejo no nosso coração, como eu disse há pouco, de honrar a Deus, de fazer com que a obra de Deus evolua, progrida, cresça, se expanda, alcance mais lugares. Quando a obra de Deus alcança mais lugares, ela, óbvio, está alcançando mais pessoas, está chegando a outros lugares, está chegando a outros corações, está fazendo a coisa acontecer. A obra de Deus precisa de financiadores, precisa de gente que tenha um coração não somente na obra, mas no Deus da obra. Honre o Senhor, está dizendo aqui o sábio Salomão. Quando entregamos, quando ofertamos, quando fazemos isso, precisamos ter o desejo de honrar ao Senhor, oferecer algo ao Senhor. Estamos semeando numa obra que é terrena, que é humana, é claro, a igreja é algo humano, mas que tem o desejo de honrar ao Senhor. É como o templo que Salomão construiu. Esse homem sabia bem o que ele estava fazendo. Era um templo humano, mas onde Deus se manifestava, e através do templo todo o povo judeu era abençoado, todo aquele que buscava ali a sabedoria de Deus era abençoado, todo aquele que se humilhava diante de Deus era abençoado. Então nós precisamos entrar por esse caminho. Honrar ao Senhor é um desejo do meu coração, tem que ser um desejo do seu coração, querer honrar ao Senhor, querer oferecer algo para Ele. E o texto diz aqui, com o que nós fazemos isso? Não é só a intenção, é a intenção mais a ação. Tem no coração o desejo de honrar ao Senhor, e aqui diz, com os recursos dos nossos primeiros frutos, de tudo que a gente tem. Honramos ao Senhor com o quê? Como? Com aquilo que nós possuímos, com aquilo que vem às nossas mãos. Com o suor do meu trabalho,
com aquilo que eu recebo, com aquilo que eu ganho, com aquilo que eu vivo, com tudo o que eu tenho, eu estou honrando ao Senhor quando ofereço isso na casa, na obra, na igreja, para que aquilo seja usado para a expansão do reino. Então participe disso, não fique de fora disso. Eu oro para que Deus abençoe grandemente a sua vida, eu oro para que Deus fortaleça você a cada dia mais na verdade bíblica da palavra que você precisa e deseja e quer. Eu creio que você também quer honrar a Deus com tudo que você tem e a sua área financeira também faz parte disso. Eu quero que você erga as suas mãos aí onde você estiver com a sua oferta, com o seu dízimo, com o seu envelope de alguma das nossas campanhas e quero que você também feche seus olhos para que nós possamos orar no nome de Jesus. Oramos agora, Pai, diante do Senhor, colocando a nossa vida e pedindo a Tua bênção, o Teu cuidado e o Teu favor. Que o Senhor recompense, ou melhor, que o Senhor traga o resultado, Senhor, para a vida de cada ofertante, dizimista ou contribuinte. Que ele veja o Teu cuidado, veja o Teu favor e, acima de tudo, veja a Tua bênção vindo sobre eles, porque a Tua bênção, ela não acrescenta dores, ela enriquece, ela fortalece, ela abençoa. Oramos a Ti no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Graças a Deus. Por amor a mim se entregou, por amor, um dia ele sofreu, chorou por mim naquele lugar tão cruel e tão triste. Por amor, um dia ele foi acorrentado para que eu fosse livre, meu caminho encontrar, minha vida mudar. Mas ele me amou, sim, de tal maneira que cuidou de mim. Ele me amou, sim, de tal maneira sem eu merecer. Ele me amou, sim, amou a mim, sem nada em troca receber. Foi capaz de me entender, amor, sim, amor a mim, e por amor a mim se entregou. Estamos chegando ao final desse nosso tempo aqui, voltados para a palavra de Deus, voltados para esse tempo onde você teve a chance de louvar ao Senhor, ouvir uma palavra bíblica para o seu coração, que está levando você a frutificar a cada dia mais, buscar a Deus a cada dia mais, se dedicar a cada dia mais, e que você faça isso, não só hoje, mas durante todo esse ano, e que você faça isso ainda mais, faça isso durante toda a sua vida, que Deus te fortaleça, que Deus te abençoe, e que Deus dê graça sobre você. Você nasceu para frutificar, não se esqueça disso. Um forte abraço para você e até mais.